Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. Eu sou o pastor Marcos e em breve nós teremos uma ministração da parte de Deus. Você vai ser muito edificado por essa palavra. E eu quero pedir para você, desde já, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. Muitas pessoas serão tocadas por essa palavra. Não esqueça também de dar o seu like aí no vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito tocados pelo Senhor. Fique com esse período de louvor, que Deus te abençoe e você tenha um culto abençoado.
por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, o teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Teu amor
servir. Teu amor é pra sempre. Glória a Deus, período de louvor muito abençoado. E agora chega o momento de nós dizimarmos e ofertarmos. Você que deseja contribuir, você que deseja se envolver com o ministério, com dízimos e ofertas, tem aí na sua tela o QR Code, tem também os dados bancários, provavelmente estão passando aqui embaixo. Então você pode se envolver, pode fazer transferência, pode fazer através da câmera do seu celular, apontando aí para o QR Code. Né? Não deixe de participar, não deixe de se envolver. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Amém? É um tempo muito propício para nós semearmos e eu tenho certeza que a colheita da parte de Deus será abundante na sua vida. E nesse momento, né, eu quero que você fique atento, nós teremos a palavra de Deus agora. Fique atento no teu espírito com o que Deus vai falar com você. Deus te abençoe e boa palavra. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. Queria dar as boas-vindas a você e pedir para que Deus ele possa tocar o seu coração através dessa mensagem e desse culto online de hoje. Amém? Eu queria orar com vocês, antes de nós iniciarmos, pedindo para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, onde quer que você esteja, ele possa te ensinar, edificar a sua vida e assim preparar você para cumprir o propósito dele. Vamos orar. Ore também no seu lugar, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos em sua presença. Nesse momento, Senhor, nós queremos pedir que a graça do Senhor, que a sabedoria do Espírito Santo venha sobre a nossa vida nesse momento. Senhor, que essa mensagem, onde quer que ela esteja sendo transmitida, ela possa alcançar o coração de todos aqueles que, porventura, estarão ouvindo, assistindo esta gravação. Peço, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe no coração de cada um, trazendo verdades, trazendo frutos, Senhor, desta semente que será lançada no coração dessa pessoa. Peço que o Teu Espírito, Senhor, traga revelação, entendimento, visão espiritual, para que cada um que possa estar ouvindo essa mensagem hoje, cumpra o seu propósito e cumpra a sua vontade. Assim nós te pedimos, ó Deus, e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Eu queria compartilhar com vocês, hoje, um versículo que está em Mateus, no capítulo 13. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo muito interessante, onde Jesus ele faz várias analogias, várias comparações. Ele, por meio de parábolas, ele ensina muitos princípios espirituais. No início do capítulo ele fala da parábola do semeador, depois ele fala do joio e do trigo, e ele faz diversas comparações. E é interessante que nesse capítulo nós vemos por 6 vezes o Senhor Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a, e assim ele faz uma comparação. Assim ele traz um exemplo de algo cotidiano e natural para as pessoas daquela época, fazendo um entendimento daquilo que espiritualmente ele estava tentando mostrar. Entre tantas parábolas, tantos exemplos utilizados por ele, no verso 44, que é o versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje, está dito assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E movido de alegria, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nesse verso nós vemos Jesus fazendo uma comparação, dando um exemplo do que as pessoas naturalmente elas faziam. Naquele tempo, porque não existiam bancos como nós temos hoje, muitas pessoas que possuíam riquezas, elas tinham o costume de enterrar os seus tesouros, enterrar as suas riquezas em lugares escondidos e remotos, para que no momento certo ele pudesse ir lá e ter acesso àquele tesouro e proteger esse tesouro, proteger esses bens. Assim Jesus ele fala a respeito desse contexto, onde uma pessoa encontra um tesouro assim, encontra o tesouro num lugar, num campo, e ele fica muito feliz com aquilo,
ele, entendendo o que tinha acontecido, ele vende tudo que ele tinha para comprar o campo e assim ter acesso a extrair aquele tesouro. Então, nesse verso, quero lê-lo de novo para a gente guardar bem as partes que compõem este exemplo de Jesus. Eu queria ampliar cada expressão para que a gente possa conversar a respeito disso e buscar uma interpretação e, claro, uma aplicação para as nossas vidas. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E movido de alegria, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O primeiro ponto aqui, a primeira expressão que eu gostaria de falar um pouco é o reino dos céus. O reino dos céus. Parece muito simples a gente falar a respeito disso, mas tem muita coisa para a gente falar a respeito do reino dos céus. A gente lê esse verso, como tantos outros, especialmente nesse capítulo 13, que Jesus ele fala muito sobre o reino dos céus e faz comparações. A gente, claro, sabe o que é, mas a gente talvez reflete muito pouco a respeito do que simboliza e do que significa este reino. O primeiro ponto é que o reino, que é um reino, assim como um reino natural, ele tem uma organização, tem os seus exércitos, tem as suas hierarquias, tem as suas leis, seus fundamentos. O reino dos céus também, o reino também reflete um pouco dessa organização que nós vemos de forma natural. Na verdade, deveria ser o contrário. Tudo que nós temos em termos de organização natural dos reinos da terra, de alguma maneira seguem aquilo que já existia eternamente, desde sempre nos céus, no reino dos céus. Então esse reino é um reino que não é terreno. Embora possamos compará-lo em alguma questão mais específica, ele não é terreno. Não é um reino dessa terra. Não é um reino que passa, porque todos os reinos, por maiores que fossem ou foram durante a história humana, esses reinos acabaram. O que nós vemos hoje, tantos países, reinos, grandes nações, grandes potências, isso também vai acabar, como muitos outros acabaram ao longo da história. Reinos incríveis, né, e soberanos como Egito, Babilônia, Síria, o próprio Império Romano, o Império Greco-Macedônico, todos eles acabaram, chegaram ao fim, por mais que eles se estenderam e exerceram grande influência em suas épocas. Eles acabaram. Porém, o reino dos céus não. O reino dos céus é aquilo que nós temos que olhar e voltar o nosso coração para ele. Ele não está ligado e nem pode ser comparado de uma forma direta com nenhum desses reinos. Primeiro, porque ele é um reino eterno. É um reino celestial que é desde sempre, para sempre. Embora nós possamos comparar questões hierárquicas em reinos naturais e o reino dos céus, nesse reino dos céus, o seu soberano é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, que tem todo o controle, todo o domínio sobre todas as coisas. Então não tem como nós compararmos, e Jesus, quando ele fala o reino dos céus, ele está tentando voltar os nossos olhos, nosso entendimento, para a natureza desse reino, que é um reino eterno, é um reino cheio de poder. Porém, existem algumas questões que são importantes de nós lembrarmos aqui. Primeiro que esse reino dos céus, que é desde sempre e para sempre, é um reino que na nossa ótica, dentro daquilo que nós vivemos, dentro daquilo que nós podemos observar, é um reino que tem muito a ver em sua plenitude de manifestação em coisas vindouras, em coisas futuras. Então o reino dos céus é algo que já é real, ele existe, sempre existiu, porém a manifestação desse reino em plenitude ainda vai acontecer. Existe um princípio de interpretação teológica que é bastante interessante, que é o que as pessoas chamam de mas ainda não. O que significa isso? É que muitas coisas, nós olhamos para a palavra, nós vemos que são realidade espiritual, porém, muitas delas ainda não se manifestaram plenamente, na sua totalidade. Muita gente pode falar que isso tem a ver com o Novo Testamento apenas, mas não apenas lá. Eu quero usar um exemplo do Velho Testamento para você entender essa dinâmica. Um dia, Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, um rapaz ainda como rei de Israel. Samuel foi até a casa de Jessé, seu pai, e lá ele unge a Davi
como rei de Israel. Ele deita óleo sobre a cabeça de Davi e ali ele libera uma palavra sobre Davi. Essa palavra foi uma direção, uma ordem expressa e direta de Deus ao profeta. Naquele momento, para Deus, o rei de Israel era Davi. Porém, existia uma outra pessoa no trono, que era Saul. Saul estava ocupando o trono e demorou muitos anos para Davi assumir o trono de Israel. Então Davi já era rei, ordenado por Deus, mas ainda não estava como rei reconhecido diante do povo. É o princípio do mas ainda não. Assim como hoje nós vemos Jesus, o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu creio assim e creio que você também crê dessa forma. Jesus já é esse soberano, ele é aquele que tem todo domínio, toda autoridade, porque ele disse que toda autoridade havia sido dada a ele, nos céus e na terra. Então Jesus já tem essa sabedoria, ele já tem essa autoridade, ele já tem esse domínio. Porém, quando nós olhamos para a terra, nós vemos que muitas coisas ainda não estão alinhadas com a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Então, como que a gente vai entender isso? Como nós vamos entender, né, essa questão tão complexa? É simples. Ele é rei, ele é a maior autoridade que existe neste planeta, porém, ainda o seu reino não se manifestou na plenitude. Olhando para as Escrituras, nós vemos Jesus se manifestando, especialmente nos livros como Apocalipse, se manifestando em toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, julgando a terra e regendo a terra com cetro de ferro, com toda a autoridade. Isso vai acontecer. Haverá um dia do juízo, haverá um dia onde todas as coisas vão culminar em Jesus, e ele vai salvar, e ele vai condenar aqueles que não creram nele. Mas isso ainda não aconteceu. Nós esperamos esse dia. Por que esperamos? Porque cremos que esse reino é real. Cremos que esse Senhor dos senhores, Jesus Cristo, ele está assentado à direita de Deus e tem todo o domínio, toda a autoridade. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, mas o que foi profetizado na sua plenitude ainda não aconteceu. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é semelhante, nós precisamos entender que a natureza deste reino tem a ver com essa questão vindoura, com aquilo que ainda vai se manifestar em plenitude. Todos nós esperamos a redenção do nosso corpo, como Paulo diz. Um dia o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar. A palavra diz que aqueles que morreram vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos, que crerem nele, serão transformados, receberão corpos glorificados. E é justamente nessa manifestação plena, completa de Jesus como rei, é que vai manifestar a plenitude do reino, para mim e para você. Então, quando nós falamos do reino dos céus, nós não podemos esquecer da palavra esperança. No Novo Testamento, a palavra esperança ela aparece muitas vezes. A palavra esperança, de fato, ela reflete como deve estar o coração do crente em relação ao reino dos céus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Este reino existe agora, mas ainda não se manifestou em sua plenitude. Daí a necessidade de discernimento e fé para perseverar na promessa desse reino. Esperança é uma chave de acesso ao reino. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba que no verso 2 aqui, a palavra esperança aparece justamente trazendo a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa conduta, a nossa postura em relação à glória de Deus, que nós podemos experimentá-la hoje, porque ela é real, mas certamente ela vai se manifestar de uma forma muito mais poderosa nas nossas vidas. Então o reino dos céus tem essa dinâmica, é um reino eterno, é um reino
de promessas, é um reino onde nós temos o poder e a autoridade supremos, é o reino de glória, é um reino de ressurreição. Nós aguardamos essa promessa. E quando Jesus fala a respeito do reino dos céus, é nessa promessa, são nessas condições, são nessas realidades que o nosso coração deve se apoiar. Amém, amados? O segundo ponto desse verso que eu acho muito importante é falarmos a respeito desse tesouro escondido no campo. Bom, para falarmos de tesouro, seria muito simples, né? Tesouro é algo muito valioso, algo que abençoa aquele que o possui. Tesouro, todo mundo sabe o que é. Porém, esse tesouro ele tem uma característica, ele está escondido. Muitas coisas de valor precisam estar guardadas, precisam estar escondidas. Como eu disse para vocês, naquela época, muita gente que possuía bens tinha o costume de enterrar. Por isso que Jesus disse, né, que nós não poderíamos ter nossa esperança e nossos tesouros na terra, porque poderiam vir ladrões e minar, cavar e roubar. Então nosso tesouro está nesse reino celestial, no reino dos céus. Esse tesouro que está escondido, ele está escondido num determinado lugar. E é a respeito desse tesouro, nesse lugar, que eu gostaria de falar bastante hoje, mas não nesse momento, queria falar mais no final. Porém, esse tesouro escondido, ele está, mas não se vê. Ele está presente, mas não é encontrado facilmente. Assim como coisas valiosas não são encontradas facilmente. Um homem vai e encontra esse tesouro. Se esse homem encontrou, creio que na visão e na maneira como Jesus está falando a respeito desse exemplo, desse evento, não foi por acaso. Ele estava procurando, né? E nesse contexto dele procurar e achar, quero lembrar de um ditado popular que diz que quem procura, acha. Talvez você já tenha ouvido esse ditado. Mas não é apenas um ditado, isso é bíblico. Em Mateus capítulo 7, verso 8, Jesus fala a respeito disso, né? Ele fala que quem bate, abre. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Então, é um princípio espiritual. Creio que Jesus, quando fala desse tesouro escondido, que esse homem encontrou, ele está falando justamente desse homem que procura algo que está escondido. Não era algo para qualquer pessoa, tem que procurar, tem que achar, porque é algo valioso. Se alguma coisa é valiosa, você não encontra em qualquer lugar. Nós procuramos coisas valiosas ao longo da nossa vida. E nós não encontramos de qualquer forma. Normalmente nós procuramos, nós nos preparamos para isso. Nós vamos atrás de coisas que são importantes para a nossa vida. E o reino dos céus tem essa dinâmica, tem essa característica de ser a coisa mais importante para nós. Então deve ser procurado, deve ser buscado. Esse homem que achou, com certeza procurou. Assim como um dia eu procurei, talvez você também tenha procurado, ou você que está assistindo está procurando hoje. O reino quer ser achado por você. Um dia Jesus, falando com uma mulher, ele disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está procurando também o seu coração. Mas essa dinâmica de nos encontrar com Ele tem que ter uma disponibilidade nossa. Ele já fez a parte dele. Jesus morreu na cruz justamente para que nós pudéssemos ter esse acesso. O véu foi rasgado, como diz a palavra, e isso aponta para um caminho que foi aberto para nós chegarmos em sua presença. Mas para entrar nesse lugar, nós precisamos tomar a primeira atitude do nosso coração. E às vezes a gente não toma, a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Tem que procurar o tesouro. Se algo é valioso, realmente a gente tem que ir atrás. E o reino de Deus carrega essa característica. O motivo de alguém procurar o reino pode ser dos mais variados. Alguém pode procurar o reino porque está desesperado, por questões de saúde, problemas em sua família, crises existenciais. Eu não sei, eu tive os meus motivos, talvez você tenha os seus. Mas essa busca pelo reino, ela tem que ser algo tão importante na nossa vida que deve nos mover a encontrar aquilo que de fato é mais valioso para nós. Esse homem, ao encontrar esse tesouro, diz a palavra que ele se encheu de alegria. Mas antes de se alegrar, ele esconde aquele tesouro. Aí eu quero começar a fazer uma aplicação desse verso para algo que nós precisamos entender quando nós encontramos este tesouro. Se nós encontramos o reino, se nós encontramos aquilo que Deus tem prometido para nós, se encontramos aquilo que Deus tem oferecido a nós, nós precisamos guardar isso.
E esse guardar, esse esconder, fala justamente do nosso coração. Muitas pessoas, ao encontrar o reino, ou ao se depararem com algo que Deus fez para ela, ofereceu para ela, muitas vezes a pessoa não guarda. Ela trata aquilo como uma coisa qualquer da sua vida. Talvez um momento importante, um momento interessante, um momento especial, mas ela não guarda no coração. Isso me faz lembrar do começo desse capítulo, quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear e ele semeou a semente, e parte dessa semente caiu à beira do caminho, parte caiu entre pedras, parte caiu entre espinhos. E aqueles espinhos sufocaram a planta que nasceu, não deixaram aquela planta frutificar. Houve competição. Mas nesses 3 primeiros exemplos que Jesus dá, à beira do caminho, entre pedras ou entre espinhos, a gente percebe que a semente ela não foi devidamente guardada, protegida, escondida. Então, se você recebe algo da parte de Deus, se você entende que o reino é algo importante para você, guarde isso no teu coração. Guarde isso com tudo aquilo que você tem de mais importante. Quando essa semente não é devidamente cuidada, ela pode ser roubada, como no exemplo daquela semente que caiu à beira do caminho. Ela pode até brotar, mas vai se queimar pelo fato de as suas raízes não serem profundas. Ela pode encontrar competição com muitos espinhos e não dar frutos. Então nós precisamos esconder, guardar esse tesouro no nosso coração. Esse homem entendeu isso, escondeu, guardou, e ficou muito feliz. E foi e vendeu tudo que ele tinha, todos os seus bens. E ele compra então aquele campo onde o tesouro estava. Ele vendeu tudo e adquiriu o campo. Isso fala, amados, de nós entendermos o valor desse lugar, o valor do tesouro. Ele olhou para a sua vida e, ao calcular o valor, a quantidade de bens que aquele tesouro poderia oferecer, ele entendeu que tudo que ele tinha na vida dele não podia se comparar com o valor que ele havia calculado. Quando ele calcula isso, ele simplesmente, por meio de uma dedução racional, ele vende o que ele tinha e ele então adquire o campo. Isso fala de nós olharmos para a nossa vida ao encontrarmos o reino. Isso fala de nós olharmos para aquilo que esse reino vindouro, que nos oferece tantas coisas, mas entre elas a eternidade, a vida eterna, a ressurreição, bens que são presentes, mas também vindouros, e os vindouros serão muito maiores, de nós olharmos para isso e entendermos que o que nós temos hoje não tem como se comparar com aquilo que esse reino pode nos oferecer. Então, quando nós encontramos este reino, quando nós encontramos este tesouro, nós precisamos valorizá-lo e colocá-lo no seu devido lugar. Nesse momento é importante que nós organizemos as prioridades e os valores das coisas que nós temos. Muitas vezes nós valorizamos coisas na nossa vida que de fato têm o seu valor, mas que não podem se comparar com aquilo que o reino oferece a nós. E isso eu quero colocar coisas muito boas, como família, trabalho, empresa, projetos, bens, investimentos, e tudo aquilo que é importante para você, tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Porém, nada disso se compara, ou pode se comparar com aquilo que o reino pode nos oferecer. Esse homem vendeu tudo que tinha, e eu não estou dizendo aqui para você que ao nós encontrarmos o reino de Deus, nós temos que vender tudo que nós temos para comprarmos esse reino. Não é isso. Mas é uma forma de refletirmos a respeito dos valores, da importância e das prioridades que nós temos. Evidentemente, você vai ter que cuidar da sua família, terá que trabalhar, terá que cuidar dos seus investimentos, terá que fazer planos e projetos para a sua vida, mas tudo isso nunca poderá ter o mesmo valor ou estar acima do reino de Deus na sua vida. Esse homem vendeu tudo porque ele entendeu que ele precisava inverter prioridades. Tudo que ele possuía, e se ele vendeu alguma coisa é porque ele tinha, ele entendeu que não tinha como comparar com aquilo que ele havia de receber. Então ele troca, ele inverte, ele muda a sua mente. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós temos que renovar a nossa mente
quando nós entendermos o valor desse reino, dessas promessas, dessas realidades que nós podemos acessá-las hoje, mas certamente em plenitude no futuro, nós vamos olhar para tudo com um olhar mais real, do real valor que as coisas realmente têm. O apóstolo Paulo, quero ler para vocês em Filipenses, no capítulo 3, ele fala a respeito disso. Ele encontra o Senhor Jesus no caminho para Damasco, a vida dele é mudada, e ele fala justamente isso, que ele, no verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele entendeu isso na sua vida. É evidente que ele tinha uma história, ele tinha um preparo, ele tinha uma posição social, que tudo aquilo, no momento quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, aquilo perdeu a razão. É claro que tudo que ele aprendeu, tudo que ele já carregava, tudo que ele tinha, foi usado em seu ministério. Mas ele colocou isso como esterco, ele colocou isso como algo não importante, que o mais importante para ele era o conhecimento de Jesus. Jesus é esse reino. O Senhor Jesus, ele aponta para esse reino. E quando nós o encontramos, nós precisamos olhar para a nossa vida e dar a mesma importância para ele, como esse homem teve, quando ele vendeu tudo para comprar aquele campo, para ter acesso àquele tesouro. O apóstolo Paulo entendeu isso. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender o valor desse reino. Precisamos valorizá-lo, diferenciá-lo de qualquer coisa. Se nós não fizermos assim, nós estaremos profanando aquilo que é santo. Um dia, um homem chamado Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Ele trocou com seu irmão, Jacó. E ele foi chamado na Bíblia de profano. Por que ele foi chamado de profano? Ele tinha algo que era importante. Ele tinha algo que era uma promessa de Deus, uma palavra de Deus na sua vida. Era uma herança espiritual que ia se manifestar na vida dele quando ele recebesse a herança do seu pai, Isaac. Mas ele trocou. Ele considerou aquilo como algo comum e comparou aquilo com um prato de comida. Claro que isso é um exemplo extremo, mas quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Talvez com coisas que nós valorizamos demais. Talvez a gente possa valorizar demais o dinheiro, ou nosso trabalho, nossa carreira, ou o nosso estilo de vida. Podemos valorizar demais essas coisas que são importantes, mas não devem ocupar o lugar do Senhor em nosso coração. Nós precisamos valorizá-lo, considerá-lo, adorá-lo. Precisamos olhar para ele como a coisa mais importante, como a nossa riqueza mais valiosa. Se não fizermos assim, nós estaremos profanando coisas que não devem ser profanadas. Nós estaremos tirando a importância desse reino. E quando nós olhamos para esse reino como algo que não é tão importante, nosso coração se perde, nossa trajetória pode ser uma trajetória desviada diante daquilo que Deus preparou para nós. Precisamos ter acesso a esse tesouro e para isso nós precisamos vender tudo o que temos. Precisamos colocá-lo no seu lugar. Eu, certa vez, acho que eu já dei esse exemplo aqui na igreja, mas eu lembro de uma vez que eu comprei alguns vasos para colocar lá numa estante em casa. E existe um lugar na minha casa que a parte da estante ela tem o maior destaque. Então, para aquele lugar de destaque, inclusive que tem uma luzinha que brilha em cima, nós compramos um vaso bem bonito de vidro, que ao receber aquela luz, ele ficava brilhando, bonito, né? E aquele vaso, ele era o vaso mais caro, e ele ficava naquela posição. Os outros eram bonitos também, mas não eram tanto quanto esse. E às vezes, quando uma pessoa ia limpar, ela tirava do lugar, e a gente ia e colocava no lugar de novo. Outra pessoa ia limpar e tirava do lugar e a gente colocava de novo. Até um dia que eu conversei com a pessoa que limpava, eu falei assim, deixa esse vaso aqui, porque esse vaso aqui ele é mais bonito, esse vaso aqui ele é mais caro, esse vaso aqui ele dá um destaque maior aqui na nossa estante, né? Ah, entendi. Aí quando eu liguei a luz, ela entendeu, né? Porque a luz refletiu bastante naquele colorido do vaso.
e aquele vaso fica lá. Sabe, é mais ou menos isso. A gente tem que colocar o que é mais valioso no lugar certo. Precisamos colocar esse vaso, que é o reino, no lugar de destaque da nossa vida. Nada pode estar no lugar desse vaso. Não podemos colocar qualquer coisa ali. Não tem outro para colocar no lugar dele. Porque é o tesouro que nós carregamos, que é o reino dos céus. E aquele homem entendeu isso, vendeu o que tinha, ele valorizou o reino como deveria ser valorizado, o tesouro como deveria ser valorizado, e ele vendeu tudo, e com aquilo que ele vendeu, ele comprou o tesouro. Não, ele comprou o campo. Ele comprou o campo. O lugar onde estava o tesouro. Esse reino não pode ser comprado. Esse reino não tem como ser comprado. Ele pode ser descoberto, mas comprado, não. E esse campo é o lugar onde o reino está. Se o reino, se esse tesouro é o reino, o que é esse campo? O que nós podemos comparar? Qual é a analogia que nós podemos fazer? Esse campo, amados, eu tenho convicção no meu coração que é o corpo de Cristo, é a igreja. A igreja é o lugar de acesso ao tesouro. A igreja é a porta de entrada a esse tesouro. O Senhor Jesus, o corpo de Cristo, faz parte dessa dinâmica da promessa de Deus para nós. E nós precisamos entender o valor da igreja, o valor do campo para esses dias. E eu não quero aqui dizer que o campo é o ministério, seja qual ministério for o nosso, ou de repente você que é de uma outra igreja. Nosso ministério faz parte desta igreja, desse corpo de Cristo que está na terra, deste campo. É importante o ministério? Claro que é. É importante a igreja como denominação? Claro que é. Mas é muito mais do que isso. O campo é você entender o valor da igreja. Entender que fora da igreja você não encontra o Senhor. Fora da igreja você não encontra a salvação. É na igreja que as coisas acontecem. É no campo que o tesouro está escondido. Se eu não entender isso, eu posso desvalorizar o campo, né, porque eu entendo que o tesouro não está nele. Mas não existe forma de ter acesso ao tesouro se você não adquirir esse campo. E o que significa isso? Na comparação anterior, quando o homem vende tudo que ele tem, ele compra o campo. Então nós podemos fazer uma aplicação da seguinte maneira: tudo que nós temos na nossa vida precisa estar abaixo do valor do que a igreja tem para você. A igreja, o corpo de Cristo, a comunhão entre os irmãos, os princípios espirituais, a palavra que nós celebramos, ouvimos, pela qual nós somos edificados, todo esse ambiente é o campo. E é nesse campo que nós teremos acesso às promessas e às riquezas que o reino dos céus tem para nos oferecer, tanto agora quanto no futuro. Se eu não entender isso, eu posso desvalorizar a igreja, desvalorizar o campo e achar que, por exemplo, eu posso ter acesso ao tesouro sem o campo, de maneira individual. Mas não é assim que funciona. Deus, ele faz algo sempre de maneira coletiva. Você pode olhar na Bíblia, sempre quando Deus ele planeja alguma coisa, ele planeja com um povo. É a partir de um, muitas vezes, mas sempre visando uma família, uma descendência, um povo, uma nação. Por isso nós somos chamados de nação santa. Nós somos um povo adquirido por Deus, e é no meio desse povo, desse corpo de Cristo, onde nós todos fazemos parte, é o lugar de acesso ao tesouro. Então, quando nós desvalorizamos as coisas que não têm tanto valor para valorizarmos aquilo que o Senhor quer valorizar, no meio da igreja, valorizando pessoas, valorizando o ambiente espiritual, valorizando a comunhão dos santos, valorizando o ambiente onde nós teremos acesso, tanto para crescimento, edificação, mas também um olhar para o futuro, para as promessas de Deus, nós teremos acesso. Caso contrário, não. Então eu tenho para mim algo no meu coração, já de muitos anos. A igreja é esse lugar. A igreja é o lugar onde Deus se revela. É na igreja onde as pessoas são transformadas. É claro que há uma ação direta de Deus, há uma ação do Espírito Santo, há uma ação de Deus no meio da igreja, mas é no meio da igreja que as coisas acontecem. Deus pode fazer algo fora da igreja? Ele faz o que Ele quiser porque Ele é soberano. Mas existe uma forma de Deus trabalhar. Eu creio que Deus quer trabalhar na sua vida por meio da igreja. Então, se você tem coisas que você valoriza muito na sua vida, eu quero que você faça um exercício de reflexão nesse momento. Avalie o quanto que essas coisas valem para você em relação à igreja, em relação às pessoas.
os irmãos, ao ambiente onde Deus preparou para você. Isso é fundamental, porque se nós não valorizarmos isso, nós poderemos estar aquém daquilo que Deus quer manifestar na nossa vida. Independência é uma palavra que ela não funciona no reino. Independência, ela não te traz nenhum tipo de benefício, pelo contrário, só traz dificuldades, porque ela vai contra aquilo que o Evangelho diz. Nós precisamos amar uns aos outros. E na igreja é o lugar onde isso deve começar. A igreja é o lugar de treinamento. É o campo onde Deus quer nos oferecer esse grande tesouro. Por isso, se eu pudesse falar algo para você pessoalmente, se eu estivesse falando com você pessoalmente, agora eu diria: você precisa entender o valor desse campo, da igreja. Você precisa entender o valor que há em você congregar, em você estar com as pessoas, em ter comunhão com elas. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de muitos. Algumas pessoas simplesmente desvalorizam a importância de estar juntos como corpo de Cristo. Mas o campo, a igreja, esse lugar, é o lugar onde nós temos acesso às promessas. Amém? Então, sei que estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não podem estar juntos, no mesmo lugar, por conta dessa limitação da pandemia. Eu sei disso, mas o que eu posso aconselhar você, ainda numa conversa pessoal, não perca contato com as pessoas. Não perca comunhão com os irmãos. Esse é o campo. Entre em contato, converse com as pessoas, ligue para elas. Se você puder, não mande apenas um recadinho via WhatsApp, converse, ligue, participe dos cultos online, participe das reuniões de célula, mesmo que seja de maneira virtual. Essa interação, esse relacionamento, essa comunhão faz parte de nós termos esse campo. Esse campo é ser igreja. Não apenas estar na igreja, mas é ser. É você entender que há um papel que todos nós precisamos desempenhar como filhos e como servos de Deus. Esse é o campo, esse é o lugar onde nós teremos acesso ao tesouro. Por isso, durante essa mensagem, no final dessa mensagem, na verdade, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que você fizesse essa oração também no seu lugar. Onde você está agora? Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Aquele dia, eu achei o tesouro, mas também eu comprei o campo. Você poderia fazer uma oração hoje, dessa maneira? Uma oração, de novo, de aceitar Jesus no seu coração? Muitos podem dizer: eu já fiz isso mais de uma vez, não tem problema, faça de novo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que aceitar Jesus era para todos os dias. É uma verdade. Então, nós poderíamos encerrar esse momento fazendo essa oração, avaliando na nossa vida coisas que talvez a gente tenha dado valor demasiado, colocando muitas coisas acima do reino, acima do corpo, acima da igreja, coisas que nós devemos entender os seus valores. Não vamos nos desfazer de nada, não é isso que eu estou dizendo, mas é priorizar aquilo que é importante para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. O Senhor Jesus é esse tesouro, o reino dos céus é esse tesouro, e por ele vale a pena abrir mão de tudo. Eu acho que, assim como Deus fez com Abraão, quando ele pediu Isaac como uma oferta, e no momento onde Abraão ele foi para imolar o seu filho, ele foi matar o seu filho, Deus falou: não faça isso, agora eu sei. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar nesse momento. Nós temos que olhar para o exemplo de Abraão e ver que Deus ele realmente queria cumprir algo muito grande na vida daquele homem. Mas para isso ele precisava ter o Senhor como o maior tesouro dele. E ele demonstrou isso por meio de uma escolha, de uma decisão muito firme, certamente muito difícil. Então olhe para a sua vida, avalie no seu coração. Muitas coisas que você tem dado valor demais, você tem valorizado demais, você tem invertido algumas prioridades na sua vida. Talvez seja o momento de refletir a respeito disso e fazer uma oração ao Senhor. Assim como aquela oração que você fez quando você o recebeu como Senhor da sua vida, você pode fazer isso novamente, hoje, amanhã, e de tempos em tempos lembrar desse exemplo que nós lemos aqui e compartilhamos, para ajustar o coração, alinhar o coração na direção
do reino dos céus. Vamos orar? Você no seu lugar, feche seus olhos e faça a sua oração. Ore a Deus e diga a Ele o quanto que você quer valorizar a sua presença, valorizar as suas promessas, a sua palavra e o ambiente que Ele preparou para que você pudesse ser nutrido, abençoado, edificado e alcançar o propósito e a promessa dEle na sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, em Tua presença e sabemos, Senhor, que o Senhor já fez tudo o que foi preciso ser feito para que eu fosse alcançado. O Senhor morreu numa cruz. O Senhor expiou os meus pecados, perdoou os meus pecados. Hoje, Senhor, eu tenho acesso à Sua presença, ao Seu perdão, à Sua graça. E, Senhor, muitas vezes nós ficamos distraídos com tantas coisas. Nós olhamos para muitas coisas que são importantes na nossa vida, mas nós invertemos as prioridades. E nós desvalorizamos o Senhor, o Seu reino, e o campo, que é a igreja. Senhor, nós vivemos um tempo onde as coisas têm estado muito bagunçadas, valores estão sendo invertidos, situações estão acontecendo no mundo, Senhor, que nos fazem perder a calma, sermos cheios de ansiedade. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o Teu reino. Nós queremos entrar, Senhor, nessa esperança da glória do Teu reino, da Tua presença. Sabendo, Senhor, que nós vamos experimentar hoje, nesse tempo já, a manifestação desse reino, mas que certamente a plenitude disso ainda virá. Mas nós queremos andar nessa direção. Não queremos nos desviar, Senhor, desta esperança. Não queremos perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. As Tuas promessas. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor conquistou na cruz, para que pudéssemos hoje ter acesso e termos a nossa rota corrigida, Senhor, na direção dessas promessas. Tudo isso que o Senhor fez, nós Te agradecemos, Te louvamos, reconhecemos o Senhor e Te aceitamos, ó Deus. Te recebemos em nosso coração, escondemos esse reino no nosso coração, guardamos o Senhor em nosso coração. Senhor, nós não queremos Te perder, nós não queremos perder o foco, nós não queremos nos esquecer das Suas obras, nós não queremos, Senhor, perder o rumo da nossa vida na direção das Tuas promessas. Por isso, nós dizemos que Tu és nosso maior valor, nosso maior tesouro. Tu és a nossa riqueza, Senhor. Ó Jesus, Tu és a nossa riqueza. Nós, Senhor, queremos Te estabelecer como Senhor, como dono, como aquele que rege a nossa vida. Senhor, nós não queremos tomar as rédeas da nossa vida novamente, Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso porque nos esquecemos da importância e do valor do Teu reino. Nos esquecemos da Tua grande autoridade, do Teu poder, do Teu grande e infinito amor por nós. Ficamos confusos e distraídos tantas vezes, Senhor, mas nesse momento, Te pedimos, ó Espírito Santo, toca no nosso coração e mostra-nos, Senhor, o valor do grande tesouro que é a Tua presença, o Teu reino eterno. Senhor, que cada um de nós possa refletir nesses dias e deixar as coisas que não têm tanto valor para comprar esse lugar. Não que possamos comprá-lo com coisas, Senhor. Não que possamos merecê-lo de alguma maneira, porque tudo isso é imerecido, porque é Tua graça. Mas nós Te pedimos, Senhor, que nós possamos entender e inverter as prioridades e os valores, Te valorizando, Te recebendo, Te colocando, Senhor, no lugar mais alto do nosso coração, no trono do nosso coração. Vem, Jesus, e reina sobre nós. Vem, Senhor, e reina sobre cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa reinar na sua vida, que o Senhor possa reinar na sua casa, que o reino dos céus se manifeste na sua vida,
na sua família, em todas as áreas da sua vida. Mas encontre esse tesouro e guarde-o. E nunca, nunca troque isso por nada. Ele deve ser a coisa mais importante da sua vida. Que Deus abençoe a tua vida ricamente. Em nome de Jesus. E nos vemos aqui no próximo culto, se assim Deus quiser. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Mande esse link para as pessoas ouvirem. Creio que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém, amados? Deus abençoe. Glória a Deus, que palavra abençoada. Eu tenho absoluta certeza que você foi tocado pelo Senhor nesta mensagem. Então não esqueça de compartilhar, de ativar o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E também no nosso canal tem outros vídeos, outras ministrações de cultos passados. Importante você assistir, eu tenho certeza que a palavra vai continuar falando na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Envie esse vídeo, envie esse link para o máximo de pessoas que você conhecer. E que Deus te abençoe. Seja uma semana de vitória em nome de Jesus.